bom dia a todos os presentes. Quero começar aqui já agradecendo a presença dos colegas de imprensa, dos convidados, todos os nossos convidados para o lançamento do Anuário Brastoa 2021. E eu vou começar agora apresentando os participantes aqui dessa apresentação. Tá? Roberto Nedelcio, presidente da Brastoa, os vice-presidentes da Brastoa, Frederico Levi e Marina Figueiredo, Rayane Ruas, que é da Up Soluções, parceira realizadora aqui do anuário, e o Felipe Nobre, superintendente de desenvolvimento de negócios da Elo, patrocinador do anuário. O nosso encontro hoje ele vai ter cerca de 1 hora de duração, e logo após as apresentações, a gente vai abrir um espaço para as perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode usar o chat aqui embaixo, coloca o seu nome, o veículo que você representa e a pergunta, e depois eu faço os direcionamentos por aqui, tá bom? É isso, agradeço muito, mais uma vez a presença de todos, e passo a bola agora para o Roberto, presidente da Brastoa. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria cumprimentar e agradecer aos associados, aos jornalistas, ao pessoal da mídia, da imprensa. Eu queria saudar ao pessoal do Ministério do Turismo, eu sei que está assistindo essa apresentação também, ao pessoal da Embratur, o presidente Carlos Brito, especialmente, que eu conversei com ele ontem, ele ia participar dessa apresentação também, de outros representantes de outras entidades que eu estou vendo que já estão aqui participando também. E queria agradecer especialmente também a toda a equipe Brastoa, que se dedicou bastante na elaboração desses números que são tão importantes para a gente, especialmente nesse ano, que foi um ano totalmente atípico, um ano totalmente diferente, onde que nós tivemos que ter muita inovação e criar muita coisa assim a muito curto prazo. Então, eu queria agradecer a todos da equipe Brastoa, a Thaís e ao Diego da Agência Guanabara também, que nos ajudaram bastante na parte de divulgação, ao pessoal da Rayane, ao pessoal da UP, que vai depois, que são os analistas que ajudaram a gente a entender os números e analisar os números. Não adianta só você ter os números na mão, você tem que analisar. E um agradecimento muito especial ao pessoal da Elo, que tanto quanto a gente acredita que o turismo é o futuro do Brasil, que o turismo ainda, apesar de nós estarmos agora assim um pouquinho quietos, um pouquinho retraídos, nós temos espaço para crescer muito. Como dizem, né? Quando às vezes você chega no fundo do poço, eu acho que já até passamos, você dá um impulso e você sobe ainda mais. Então, está o Felipe aí, que vai falar um pouquinho da Ela. Eu queria agradecer muito a parceria e todos que vocês têm demonstrado para a gente no decorrer desse ano. Então, Felipe, por favor. Está sem som. Agora veio. Muito obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui, é um prazer estar representando a Elo, estar junto com vocês no lançamento desse anuário, que vai trazer tanta informação importante para o mercado, um segmento que a gente acredita tanto e que a gente sabe que vai superar todas essas barreiras que a gente vem enfrentando atualmente. Obrigado. Eu acho que vai ter um vídeo agora do Felipe, né? Isso aí. A gente tem um vídeo que vai contar um pouquinho da nossa história e aí eu posso trazer mais algumas informações nossas. Feirão de cultura. E só quem conhece bem de perto esse país é capaz de criar soluções exclusivas para os seus desafios. E é isso que a Elo faz desde 2011. Ela se orgulha de ser 100% brasileira e uma das maiores empresas de tecnologia de pagamentos do país. Estar perto dos parceiros é o que faz a Elo criar soluções exclusivas para atender às suas reais necessidades. A Elo está no Brasil inteiro, nos eventos, shows, futebol e muito mais. Em 2019, foram mais de 100 ações promocionais. Os emissores vêm de todas as áreas: serviços, redes varejistas, financeiras. Já são mais de 30 grandes marcas emitindo o cartão Elo.
com aceitação em todos os adquirentes e principais facilitadores de pagamentos do país. Ter um parceiro forte, ágil e dedicado ao seu lado impulsiona suas vendas e transforma o seu negócio. Venha com a Elo. Boa. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, parabenizar pela iniciativa do Anuário de trazer informação para o mercado. De novo, esse é um segmento que a gente acredita muito, que a gente confia muito na retomada dentro do mercado. A Elo, que é parceira do segmento em várias frentes, né? Há alguns anos já a gente vem trabalhando cada vez mais próximos para entender as dores do brasileiro, e aí a grande oportunidade de ser uma empresa 100% brasileira que cria de brasileiro para brasileiro e que pode entender como que a gente pode ajudar o mercado como um todo, né? Trazendo só alguns números que estão até ali na nossa tela, né? A gente está falando de 180 milhões de cartões hoje dentro do mercado, e a gente é uma empresa que esse ano está completando os seus 10 anos de segmento. A gente, no ano passado, ficou como a maior bandeira de débito do país, uma história curta e recente, onde mostra realmente o potencial que a gente tem para ganhar cada vez mais espaço. E com todas essas ações que a gente tem feito, eu só queria deixar o recado de que a gente confia muito no turismo, de que a gente acredita muito de que o turismo, seja ele de lazer, seja ele corporativo, de que ele é o que faz efetivamente as pessoas se locomoverem, terem novas experiências, e não só a viagem em si gera mais economia para o todo, mas ela destrava novas frentes e permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida ainda maior. Então, um bom evento para nós, parabéns mais uma vez pela iniciativa, e com certeza esses números vão ajudar na nossa retomada. Obrigado. Obrigado, Felipe. Realmente, vocês são muito importantes, a gente acredita muito no turismo. E eu quero confessar para vocês uma coisa, né? Como eu falei, esse ano aqui está sendo um ano totalmente atípico, né? Eu venho de uma indústria bem automobilística, uma indústria alemã, onde conseguia fazer planejamento de 5, 10 anos. Hoje, se eu conseguir planejar uma semana, eu já estou feliz nisso aqui. Então, vou confessar para vocês que nós estamos planejando esse ano uma comemoração muito especial, porque esse ano aqui nós estamos comemorando 10 anos do nosso anuário. Há 10 anos, a Brastua teve a iniciativa de começar a registrar os números do turismo, começar a mostrar a nossa realidade e mostrar o nosso crescimento. Mas todo mundo sabe, né, que em 2020 o protagonista foi outro. Nós não conseguimos falar de turismo, queríamos muito ter crescido. Começamos o ano, janeiro e fevereiro, foi excelente. Se vocês lembrarem, o ano passado nós tivemos carnaval. Realmente nós tivemos, esse aqui não tivemos, tá? Mas o ano passado nós tivemos carnaval. Então nós estávamos começando com janeiro e fevereiro com expectativa muito grande. Aí começou em março, aí nós tivemos a declaração lá da pandemia mundial, e aí a história, não vou repetir para vocês o que aconteceu. Mas, sem dúvida, os números do ano passado, eles ficaram longe do ideal. E nós questionamos muito o que seria, como que seria mostrar isso. Mas a gente ficou pensando assim, não, acho que é bom mostrar a realidade. A gente quer mostrar a realidade no mercado e o que está acontecendo com o mercado. E, para nossa surpresa, nós ficamos surpreendidos até com os números. Porque, acreditem, eu me orgulho até dizer que os operadores Brastua, mesmo na época de crise, nós registramos a venda de 4 bilhões de reais em faturamento. Isso mostra o grande poder de concentração e negociação de cada operador. Porque é um número, comparando com 2019, que nós tínhamos 15,1 bilhões, nós esperávamos crescer ainda mais esse número, eu acredito que a retraída não foi tão grande assim. Então, esses números são levantamentos feitos com os operadores Brastua, tá? E isso mostra a importância, a relevância que nós temos dentro do turismo. E, sobretudo, dentro da economia do turismo nacional. É importante considerar que nós temos ainda o futuro. Nós temos uma demanda reprimida de turismo. Todo mundo acredita muito nisso. Então, nós podemos ver aí pelas
as concessões que estão sendo feitas dos aeroportos, dos parques, os aeroportos que eles conseguiram 18 vezes o valor estimado que eles iam conseguir nos leilões. Isso por quê? Porque a pessoa acredita no turismo. E eu tenho certeza que todos os operadores que estão aqui, eles acreditam muito. Até o pessoal fala muito, né, em luz do final do túnel. Eu não sei se é final do túnel, nós estamos atravessando uma ponte, eu acho que vai ser um novo normal, uma nova diferença. Logicamente, a gente precisa sedimentar essa ponte. Hoje, talvez nós estejamos numa pinguela, mas a gente vai conseguir passar essa fonte. Os alicerces são muito fortes, mesmo sendo uma fonte não tão consistente agora. Mas eu gostaria de, com esse anuário, é um documento histórico. Nós estamos fazendo história. Daqui a pouco, as outras gerações vão estudar tudo aquilo que nós fizemos. E esse anuário serve para deixar registrado a maturidade, a resiliência, a criatividade na gestão das empresas e na criação de novos produtos. Então, nós temos que olhar para frente e vou passar por essa crise de uma forma muito mais tranquila e vamos chegar numa nova realidade. Pode andar um pouquinho. Então, agora eu gostaria de chamar a Rayane, da UP, para explicar qual foi a metodologia e como nós chegamos a esses números, que foram números levantados com os próprios operadores Brastoas. Então, por favor, Rayane, por favor. Olá a todos, muito boa tarde. Gostaria, antes de começar, de agradecer a Brastoa pela confiança, pela parceria para a gente desenvolver esse trabalho e reforçar o agradecimento a todos os operadores que tiveram aí o trabalho quase que hercúleo para preencher e levantar essas informações, porque elas, de fato, como o presidente Roberto já falou, elas fazem toda a diferença, principalmente no momento em que nós estamos, que é um momento de parar, refletir, olhar para as informações e seguir adiante. Então, para construir o anuário, nós fizemos a coleta dos dados de 2020, então era um número muito bom de olhar, a gente sentiu um pouco dessa dificuldade dos operadores de olhar para esses números, e essas informações tiveram aí um período de quase um mês de coleta, durante o mês de março. Nós tivemos 32 empresas associadas à Brastoa que responderam, isso corresponde a 64% dos associados Brastoa, que são operadores, né? E como nós fizemos essa coleta? Através de um formulário online, em que eles entravam e preenchiam de forma anônima e voluntária, eles não eram obrigados a preencher, mas nós também tivemos alguns formulários que foram preenchidos em Word e enviados à Brastoa e depois, então, remetidos a nós. Toda a coleta de dados, todas as informações, então, foram feitas pela UP Soluções, uma empresa que não está envolvida com o negócio Brastoa, com o mercado, é uma empresa que é totalmente imparcial, e nós viemos agregar um pouco de análise, de cruzamento de dados e de informação, e é por isso que estou aqui com vocês nesta manhã, para conseguirmos aí levar essas informações com mais qualidade. E uma pequena observação é que esse ano a gente resolveu ficar com o pé no chão. A gente não fez grandes exercícios estatísticos, matemáticos, para tentar chegar no número. Então, a gente, durante a apresentação, vai mostrar para vocês que algumas informações nós não conseguimos chegar esse ano, porque o histórico já é uma coisa muito frágil. A gente já não consegue dizer que o turista de 2019 foi o de 2020. Então, nós deixamos essa especulação de lado e trabalhamos somente com a informação que nós tivemos, com a informação que foi fornecida pelos operadores. Tá bem? Obrigada mais uma vez aí pela confiança e por essa oportunidade. E vamos continuar agora para efetivamente ver esses dados, ver essas informações todas. Bom, vamos fazer agora a parceria entre eu e a Rayane aqui para poder explicar isso para vocês. Então, primeiro, vamos conceitualizar como que foi o mundo esse ano, em 2020. Então, pelos dados da própria OMT, nós tivemos no turismo uma redução de 74%. Isso mundial, tá, pessoal? Mundial, tá? E teve uma diminuição de 348 milhões de passageiros. Não, foram 348 milhões de passageiros em 2020. Somente nas Américas, nós tivemos uma queda de 69%, tá? E uma receita de 1,1 bilhões de dólares.
Tá? Você vê que o turismo inteiro como um todo, me complementa, Raiane, por favor, mundialmente foi um reflexo muito bem do que nós tivemos aqui no Brasil. Eu até acho que a gente vai chegar lá, mas o Brasil ainda se saiu melhor do que o mundo, né? Se a gente for olhar para o faturamento, essa perda de 74%, óbvio que por estimativa, ela representa aí 1,3 bi de faturamento, se a gente for comparar 19 com 20, né? Na América, a gente foi o continente que teve a menor redução em termos de turismo, 69%, mas se a gente for olhar para a Ásia e para o Pacífico, isso chegou a 89%. Então, assim, a América, ela foi mais resiliente. Na América, o turismo ainda conseguiu acontecer, coisa que no mundo foi mais travado, né? E a receita, a perda foi enorme, até vou guardar essa informação mais para frente, mas, assim, em termos de turismo mundial, essa perda chegou aí a quase 99%. Se a gente for olhar para o que era a estimativa, era para a gente ter tido 1,7 tri, e a gente teve 1,1 bi em turismo internacional. Então, a gente vê que a receita a queda foi muito grande. E se a gente agora vai chegar nos dados nacionais, nos dados Brastoa, a gente vai ver como o nosso mercado teve um trabalho aí muito assertivo para conseguir encontrar soluções que fossem viáveis e que fossem seguras para os brasileiros. Agora vamos falar de Brasil um pouquinho agora, né? Bom, no Brasil, então nós tivemos no ano passado um aumento do câmbio de 30,69%. É considerável, é muito alto, tá? As chegadas no Brasil caíram 75%. Então, nós recebemos no ano passado cerca de 1,5 milhão de turistas estrangeiros. Lembrando que eu falei, nós tivemos janeiro, fevereiro, tivemos o carnaval, então boa parte desses números estão concentrados ainda nesses números aí seguinte. Nós tivemos uma redução nos voos de 90% entre abril e maio do ano passado. Tá bom, vamos lembrar que depois em novembro, lá em outubro, novembro, nós já tínhamos recuperado boa parte dessa malha aérea. Mas no pico lá da pandemia, entre abril, que foi o pior, nós tínhamos com uma redução de 90%. A hotelaria teve uma queda de 80% também, entre abril e junho. Depois, alguns hotéis retornaram, os hotéis fora, digamos, das capitais dos grandes centros, e outros hotéis não. E os hotéis corporativos estão sofrendo, basicamente, até hoje. Nós tivemos 2,7 milhões de demissões no setor, sendo que o pico foi entre agosto e setembro. Então, você vê que os números do Brasil também não são, assim, significativos, mas foram até melhores do que foi o resto do mundo. Alguma coisa para completar, Raiane? Não, assim, os números do cenário Brasil, eles são muito claros, né? E, assim, esse pico que a gente atingiu aí em maio, entre abril, maio, junho, ele depois foi recuperado. Se a gente for ver a média do ano, ela não chegou a esse pico, né? A gente bateu o pico e depois a gente foi regressando gradativamente. Quando chegou ali outubro, novembro, estava longe do normal, mas a gente já estava com quase 70% rodando, e infelizmente aí estamos na segunda onda, em que não sei se tem o pico novamente, ano que vem a gente vê como é que vai ficar essa variação, mas sem dúvidas a gente percebe que há uma necessidade, tanto do mercado quanto do turista, de voltar, né? Vamos seguir agora, Então, eu estava falando dos 10 anos, né? Comparando a 10 anos atrás, nós estávamos com um faturamento na casa de 6,2 bilhões de reais. Isso em 2009. Nós chegamos em 2019 com 15,1. Então, nós tivemos um crescimento de 143% nos últimos 10 anos. Em 2020, nós voltamos quase aí 2/3, 67%, basicamente, do que era em relação a 2019. Então, nós voltamos a números anteriores a 2009. Tá? Os passageiros, tá? Nos últimos 10 anos, eles cresceram de os embarcados, de 4,8 bilhões de milhões, desculpa, não é bilhões. Não, 4,8 bilhões de reais de aumento para 6,2 o ano passado. Então, nós tivemos um aumento no faturamento
de 36%. E o ano passado tivemos uma redução de basicamente de 50% desses números. Rayane? É isso, vamos aqui para os gráficos, né, para facilitar essa visualização. Aí, a gente teve um faturamento que foi muito menor, mas como o presidente Roberto já disse, é considerável que no meio de uma pandemia o Brasil ainda tenha conseguido articular a área de viagens com faturamento na ordem de 4 bilhões. O mercado doméstico foi maior. Se a gente for olhar para os últimos anos, o mercado doméstico ficava ali mais ou menos em torno de 60%, 65%, e esse ano a gente chegou a 77%, mas ainda assim é interessante perceber que o internacional continua ali, né, com 23% de faturamento, e a gente vai ver um pouco do que é esse resultado do internacional. Da mesma forma, o embarque, a gente, em termos de embarques de passageiros nacionais e internacionais, a gente tem uma redução brusca dos embarques internacionais, que normalmente ficam à volta de 20 e poucos por cento, e no ano passado ficaram aí somente com 4%, e obviamente o doméstico então cresceu, correspondendo aí aos 96%. É uma redução no embarque de passageiros? Sim, é uma redução, né? Mas ela é uma redução de 49%. Ela não é uma redução tão brusca se a gente for olhar para o mundo, que foi de 74%. Né? No Brasil, a gente ficou nos 49%, então isso tem mostrado um pouco também da força que o setor tem. Agora nós vamos explicar essa diferença do nacional e internacional, porque você percebe que o internacional representou 23% do faturamento do ano passado, mas apenas 4% dos embarques. Então, tem uma diferença nesses números. E agora eu queria convidar o Fred para explicar a parte internacional, para vocês começarem a entender isso um pouco melhor. Bom dia a todos. Obrigado. As viagens internacionais foram as que mais sofreram nesse período. Realmente, a gente teve um faturamento de 900 milhões, deu 85% de redução do faturamento em relação ao ano anterior de 2019. Tá? A gente teve 143 mil passageiros embarcados, que representa mais de 90%, 91%, né, do que a gente teve no anterior, com uma redução muito grande, mantendo um ticket médio considerado elevado aí de R$ 6.330, e os principais destinos sempre dentro daquilo que o Brasil podia ter acesso pelas fronteiras abertas, né? Ilhas Maldivas aí foi o grande destaque internacional, junto com o México também, Cancún como um destino muito forte, e as razões desse motivo realmente é em função deles terem facilitado a entrada dos turistas brasileiros, né? O Brasil com muitas fronteiras fechadas. E em função disso ficaram esses destinos como os nossos campeões de audiência aí nesse período. E a Rayane vai passar para a gente agora. A Rayane vai apresentar o gráfico, certo? E antes de apresentar, eu queria perguntar, alguém sabe onde estão as Maldivas nesse gráfico? As Maldivas foi um fato super curioso no anuário, porque, historicamente falando, as Maldivas não eram um produto preferido dos brasileiros, né? A gente dificilmente tinha acesso às informações. Para a audiência aí, sabem onde estão as Maldivas? Tenho certeza que todos já viram a foto daquelas casinhas, daquele corredorzinho de madeira com bangalôs dos dois lados, totalmente submerso no mar, né? Um destino dos sonhos. E as Maldivas acabou por facilitar, como o Frederico já apresentou, e se tornou aí um dos top destinos internacionais, né? E as Maldivas ficam na Ásia, gente, tá? Então, ela está aí representando quase 5% desse gráfico internacional, em termos de faturamento. Ela ainda, apesar de ter sido o volume grande, destaque como os principais mais vendidos, ela ainda tem uma representatividade menor aí no gráfico. E a gente, então, chega aí com um ticket médio muito elevado, em razão do câmbio, sim, sem dúvidas, né? A gente teve um aumento do câmbio em mais de 30% no decorrer do ano. A gente também teve uma instabilidade, porque muitas viagens
foram compradas em 2019 para serem realizadas em 2020, podem não ter vindo a acontecer, então o número de passageiros embarcados reduziu, podem ter vindo a ser substituídas por viagens nacionais, e isso gera uma inconsistência nesse ticket médio, mas a gente percebe aí uma força muito grande mesmo da América do Norte. Mesmo com fronteira fechada, mesmo com todas as dificuldades de lá chegar, o brasileiro insiste em conhecer a Disney, né? Insiste em ir para os Estados Unidos. Muitas dessas viagens, a partir da percepção dos números, a gente consegue identificar que elas foram adquiridas, essa representatividade a partir de faturamento, então elas foram compradas, mas efetivamente elas não foram viajadas, as pessoas não usufruíram ainda da viagem, e pode ser que tenha aí um gap entre o que foi comprado, o que foi reservado, para o que foi efetivamente viajado, tá? Mas acho que é basicamente isso, né, do que nós temos para complementar do internacional. E agora vamos para o nacional, Roberto. Bom, vou falar do nacional, só complementando o internacional, como eles falaram muito de Maldivas, uma das coisas que facilitou muito as vendas para Maldivas foram os próprios fornecedores que facilitaram as negociações, os hotéis possibilitaram remarcar as passagens sem custo, as companhias aéreas, e sem contar as promoções, né? Hoje você consegue viajar para lá com basicamente 1/3 do que você pagava antes em períodos normais. E não sei se vocês acompanharam, essa semana saiu uma notícia que eles já vacinaram quase toda a população e agora eles estão justamente convidando as pessoas que quiserem ir para lá para ser vacinadas também. Então, quer dizer, eles continuam realmente fazendo as promoções. Mas vamos falar do que interessa o mercado nacional, né? O mercado nacional, ele faturou, foi 77% do faturamento dos operadores Brastor. Mesmo assim, nós tivemos uma redução de quase 66%, 2/3, basicamente, em relação a 2019, né? E isso realmente impactou bastante. Por quê? As pessoas não poderiam viajar para as viagens internacionais, então elas começaram a procurar o mercado nacional, tá? Então, nós tivemos passageiros embarcados, 3,3 bilhões de passageiros embarcados. Isso representou 96% de todos os embarques. De certa forma, é justificado, porque com uma boa parte das fronteiras tudo fechadas para brasileiros, o pessoal acabou embarcando tudo, viajando tudo nas rotas nacionais. O ticket médio, realmente, ele ficou um pouco mais baixo, ele ficou entre menos de R$ 1.000, R$ 978, e isso teve uma redução de cerca de 36% em relação ao ano passado. Mesmo porque são as promoções e são várias outras iniciativas que foram feitas para incentivar os passageiros viajarem. Sem dúvida, os destinos mais procurados ainda está o Nordeste na frente, né, com Salvador, Maceió e Natal como destaque, e surpreendeu muito, né? Rio de Janeiro, não muito, mas o Rio de Janeiro está bem próximo, e São Paulo. Mas não só as cidades, não só as capitais. O interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, teve uma procura muito grande. Logo em seguida, quer dizer, logo em segundo lugar, na realidade, teve o pessoal da região sul, depois da sudeste, e, por último, teve centro-oeste e norte. Vamos seguir. Rayane, me ajuda a explicar os gráficos, por favor, você é especialista em números. Só queria fazer ainda um comentário, por favor, volta lá no slide anterior, André. Exatamente. É interessante essa colocação do faturamento, né? Ele teve uma redução e foi muito grande. Se, em termos brutos, 77% da redução do faturamento. Se a gente for olhar, ela foi aí de 65%, mas se a gente olhar a variação média, se a gente pegar todas as operadoras Brastor e olhar uma por uma, a média da variação delas, ela chegou a ser positiva em 13%. Isso traz para nós um retrato muito interessante de que impossibilitados de trabalhar no cenário internacional, impossibilitados de trabalhar com o turismo internacional, as empresas Brastor, ainda no decorrer da crise, ainda no decorrer da pandemia, conseguiram rapidamente alterar um pouco os produtos que elas trabalhavam e começaram a atuar no mercado nacional.
E com isso, a variação média das empresas, ela termina um ano em que todos os dados são negativos, ela termina positivo, porque as empresas efetivamente começaram a rearranjar os modelos de negócio. Se ele é o ideal, se ele é o melhor, se ele vai trazer mais benefícios, não é por aí, é pelo outro lado, é pela resiliência, pela maturidade, pela rápida agilidade que elas tiveram de conseguir atender os clientes de alguma forma, nesse caso, com o mercado nacional, né? E aí, o ticket médio, pode já ir para o outro, né, que a gente já vai fazer análise dos gráficos, em que o ticket médio teve uma redução muito, muito grande, né, de 35%. André, pode ir para o próximo, por favor, obrigada. Se a gente for olhar aí alguns estados, como é o caso do Centro-Oeste, o ticket médio ainda foi ainda maior. Isso tem vários fatores que podem ser olhados, tem vários fatores que podem ser analisados, a começar pela compra por viagens menores, um fim de semana, uma coisa mais curta, depois a compra de produtos terrestres, a coisa de coisas que as pessoas acabam por serem de carros, que acabam por viajar de forma mais próxima da sua região, e aí talvez mais um elemento surpresa, que o Roberto falou de São Paulo, e sobretudo o interior de São Paulo, o interior do Rio de Janeiro, em que as pessoas começaram a fugir um pouco dos grandes centros e começaram, então, a utilizar o que estava ao redor. E a gente sabe que o Sudeste é um grande emissor, né? Então, há aí essa apropriação e essa utilização dos pacotes nessa região. Vamos ver se esse ticket médio se mantém, né? Nos próximos anos, a tendência é ele retornar, mas foi um comportamento também que foi muito impactado pela quantidade de viagens que foi realmente comprada, adquirida, e a gente ainda fica com algumas incógnitas. Mas o Nordeste continua sendo o carro-chefe, com 70% das viagens de lazer. Isso é incontestável. E aqui, acho que posso já eu, né, Roberto? E aí depois você complementa. A gente quis trazer mais ou menos um panorama de como essas viagens foram vendidas, né? Qual é o modelo de negócio? Qual foi a maior opção dos viajantes a fazerem as compras dessas viagens, tá? Lembrando que ela é olhada pelo faturamento, não pelo número de passageiros, pelo número de vendas, mas esses dados são extraídos de faturamento. Então, quando a gente vê as viagens, a maior parte delas aí foram parceladas em 5 vezes ou mais, respondendo aí a 47%. A forma de pagamento mais utilizada, se a gente juntar cartão de crédito e boleto, deu 97%. E esse ano a gente ainda teve um aumento muito interessante do boleto, porque às vezes, assim, olhando para o histórico, as viagens tinham um ticket médio maior, então dava para parcelar no cartão com a cota mínima de 200, 180 reais. Como o ticket médio reduziu, no cartão já não dava mais para fazer tantas cotas, então muitas acabaram por optar pelo financiamento dentro das operadoras, por outras financeiras, e por isso o boleto acabou por ter aí um aumento expressivo. Já em termos de duração, a gente está olhando para o faturamento, lembra? O faturamento das viagens curtas é menor. Então, em termos de faturamento doméstico, ficou com uma média de viagens aí de 5 a 9 dias, e o internacional, óbvio, ficou com um período mais longo, 41% do faturamento foi para viagens mais longas, mais de 10 dias, e no internacional a gente ainda tem as extra longas, com mais de 25 dias, e que também teve aí uma correspondente interessante. E a antecedência, é ótimo que, mesmo diante de tanta insegurança, o brasileiro ainda continua a fazer suas compras com alguma antecedência, com uma antecedência considerável, em que o doméstico acaba por ter aí um prazo de mais ou menos 30 dias, e o internacional ainda compras com mais de 60 dias antes da viagem. E os tickets médios, né, como a gente já tinha falado. Roberto, algum comentário? Não, realmente é exatamente isso. Até que você falou dos boletos, muitos dos clientes, principalmente os internacionais, eles preferiram comprar, às vezes, em boletos para não sobrecarregar o cartão, para não poder usar o cartão para fazer compras internacionais. Então, algum deles preferiram pedir a emissão de boletos, e depende muito da região, né? Regiões, os grandes centros usam muito mais o cartão. Você pegar uma região centro-oeste, região norte, as pessoas preferem muito mais comprar com boleto do que com cartão de crédito, basicamente dito. Mas é exatamente isso, pode seguir.
E aí tem um resuminho, né, do que foi o comparativo dos últimos anos, do último ano, a pronta referência para os jornalistas, para o mercado fazerem aí esse comparativo, em que a gente tem, então, o embarque doméstico, embarque internacional e o embarque total, né, os números aí todos já consolidados, da mesma forma, o faturamento doméstico total e internacional e a variação do ticket médio, de forma que vocês conseguem aí rapidamente fazer os comparativos, né? E apesar dos números serem muito impactantes, a gente, olhando para eles e olhando para o que foi o cenário internacional, a gente percebe realmente a maturidade, a força, a resiliência, a coragem do mercado brasileiro diante da crise. O desempenho brasileiro foi muito, mas assim, muito melhor do que foi o cenário internacional, o que mostra que o Brasil tem um mercado interno muito forte, né? A gente teve, em termos mundiais, 74% do faturamento reduzido, na Brastoa, 74% de redução de faturamento, enquanto que no mundial, como eu disse, foi 99%. Nos passageiros, a gente teve no mundial 74%, e na Brastoa a gente só teve 49%. Então, isso mostra muito o poder que nós temos dentro do mercado doméstico. E como o Roberto falou, eu não acredito que essa redução de faturamento, essa redução do gasto do turismo, ela seja uma perda. É mais do que tudo uma demanda reprimida, um dinheiro que está guardado, uma poupança que está ali, e que no momento em que abrir, a gente já começa a ouvir muito o termo em inglês, né, que seria utilizado para debandada. No momento em que as fronteiras forem abertas, no momento em que for seguro viajar, a gente vai viver um cenário, um pico do turismo como nunca se viu. Então, é uma questão muito de se preparar, de se organizar e esperar chegar este momento, que ele vem, com certeza. Uma das coisas importantes, até que a Rayane falou, é que, até com dados da própria OMT, 94% do turismo do Brasil são feitos por brasileiros. Então, por isso que foi até muito fácil a gente incentivar esse turismo brasileiro. Fácil a gente de falar, vai. Não foi fácil nada esse 2020, mas foi um ano que até facilitou esse número para a gente. Nós ficamos, assim, como na frente de vários outros países, e países da Europa ou até do Caribe, que depende quase que exclusivamente de turismo internacional. Então, nós, como os brasileiros fazem muitas viagens pelo Brasil, facilitou bastante esse número. Então, por isso que esses números. E a parte do ticket médio, que eu acho que é até importante ressaltar, o internacional, por que ele aumentou também, né? Porque as pessoas acabaram estendendo mais as viagens, ou até pessoas, digamos, que iam para os Estados Unidos. Às vezes ela parava no México e ficavam lá 14 dias no México, conhecendo outro destino, para depois entrar para os Estados Unidos. Ou a mesma coisa para Dubai, para Maldivas e outros países, as pessoas acabaram estendendo as viagens, e por isso que o ticket médio acabou aumentando um pouco mais. Fazendo menos viagens e mais longas, né? Verdade, verdade. Pode seguir, por favor. Bom, aí o que aconteceu? Em 2020 começou a crise. Lá em março, um pouco mais de um ano atrás, começou a crise. E o que nós tínhamos que fazer? Então, nós tínhamos que fazer várias ações na Brastoa. Então, nós começamos a primeiro passar por uma fase de contenção, onde, com várias medidas provisórias, várias leis que ajudaram a gente a manter toda a mão de obra e manter as empresas dentro da Brastoa. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma redução média de mão de obra na Brastoa de 22%. Então, nós tivemos uma redução das pessoas, dos funcionários, em 22%. Nós tivemos um fortalecimento da função de agenciamento. A hora que começou a pandemia e os aeroportos fecharam, nós tínhamos milhares de brasileiros presos pelo mundo. E a Brastoa, junto com o Ministério do Turismo, foi um dos protagonistas de repatriar essas pessoas.
Incrível que pareça, eu presenciei de pessoas ligando para a Abrastoa que não tinham nem comprado passagens da Abrastoa, tinham comprado direto ou de alguma outra forma qualquer. E estavam pedindo nossa ajuda porque ouviram falar que nós estávamos ajudando as pessoas a voltarem e estavam pedindo para nós ajudarmos essas pessoas a voltarem. Então, isso mostrou que o agenciamento, tanto na negociação como nas tratativas com os fornecedores para reembolso, seja o que for, eles ajudaram muito e se fortaleceram muito. Nós tivemos alguns movimentos que nós fizemos, que a Abrastoa foi uma das co-idealizadoras, que foi o movimento Supera Turismo, que é para mostrar para o público final a importância do turismo. Como que o turismo é importante? Qual que é a importância de você manter o turismo vivo e qual que é a importância que ele faz para a nossa própria saúde? Porque, queira ou não queira, né? Viajar é melhor que qualquer terapia, né? Então, realmente, a gente precisa isso, viajar com amigos, viajar com famílias, e também impossibilitar a doente, mas ainda consegue fazer alguma coisa. E também um fenômeno que foi muito interessante, nós tivemos uma coalizão das associações. Nós criamos um grupo chamado G20, que são 21 associações das mais diversas áreas, entre operadoras, agências de viagens, os cruzeiros, os parques, hotéis e eventos. Nós criamos uma coligação onde nós começamos a levar nossas pautas para o governo de uma forma bastante unificada e negociando isso com o governo de uma forma conjunta. Então, foi um reflexo, uma coligação natural que surgiu e hoje é muito importante, a gente discute muitas pautas entre nós, entre as associações. Nós tivemos leis importantes, como a 14.046, que foi a lei do adiamento e dos cancelamentos. Isso salvou milhares de empregos. Porque imagina só, as empresas não vendendo, se tivessem que devolver tudo, garantiu basicamente os empregos às empresas e garantiu também que esses clientes, esses passageiros, recebessem as suas viagens, porque isso ia levar um desmanche no mercado geral do turismo e provavelmente as pessoas não queriam receber. Então, isso proporcionou que as pessoas também, nós garantimos os direitos dos consumidores, eles receberiam esse dinheiro, esse reembolso. Nós tivemos as leis de manutenção dos empregos, que foi a 14.020, onde nós tivemos a redução de jornada e redução de salários. E isso manteve também o pessoal trabalhando em casa, em home office, ou seja o que for, ou até das próprias empresas, com uma redução. E, sem dúvida, né, uma das coisas que nós fizemos foi passar para os nossos agentes, para os nossos associados, tudo o que estava acontecendo de uma forma clara, uma comunicação responsável, mostrando para eles os passos que estão sendo dados, quais são os principais momentos para fazer, e passamos a fazer várias pesquisas para mostrar que a situação deles, a situação do mercado, a situação que está sendo feita, isso ajudou a gente a ser criativo, como eu falei lá no começo, na parte de gestão, mostrou para a gente mostrar para os associados qual a melhor direção, o que nós devemos fazer. Vale a pena focar o mercado nacional? Como que vai ser? Qual que é a tendência de mercado que nós estamos fazendo? Então, foi isso tudo que uma gestão, eu não sei se o Fred ou se a Rayane quer complementar alguma coisa, que nós mostramos e trabalhamos dentro da Abrastoa para os nossos associados. Quer complementar alguma coisa? Não, pelo meu lado, não. Tá bem completo, obrigado. Então, tá bom. Então, vamos seguir, pessoal. Só posso parabenizar, né, a Abrastoa por esse trabalho. Sem dúvidas. Olha, foi um ano difícil e a Abrastoa tem se mostrado e tem mostrado o poder e a importância, tanto de estudos, quanto de pesquisas, de dados, de fortalecimento do setor, de associativismo, de fato. É só dar os parabéns. E a luta não terminou, né? A gente continua ainda na luta, continuamos fazendo, porque nós estamos falando de 2020. Nós temos aí 2021, que já se passaram aí basicamente 4 meses, quase 4 meses, e a luta continua. Então, nós estamos fazendo várias ações, vários procedimentos com o governo
para manter as empresas, manter os empregos e manter também os clientes e a esperança de viajar, porque a gente acredita, sim, que cada vez mais nós temos uma demanda reprimida e cada vez mais o turismo vai crescer e há pouco tempo nós vamos começar a colocar o turismo no lugar dele de fato, onde ele merece estar. Hoje não, desculpa, em 2019 ele representava 8,1% do PIB, à frente até do café. Então, eu acho que agora nós temos que estar preparados para colocar o turismo onde ele merece e mostrar que nós somos um país que não é possível o Brasil, com tanta natureza, tanta grandeza que ele tem, nós temos um número tão insignificante ainda de turismo e recebendo tão poucos turistas internacionais, e ainda bem que os brasileiros reconhecem isso e viajam internamente. Pode seguir, André, por favor. Bom, então eu queria falar para vocês que esse anuário, com todos os dados, muito mais explicado, com muito mais detalhes do que nós falamos, justificando todas as nossas falas, estão já disponíveis no site da Abraçoa. Se vocês quiserem, você pode apontar o celular com esse QR Code aqui e baixar automaticamente, que já está todo lá disponível, inicialmente em português, né? Mas depois, quem sabe, precisa colocar em outros idiomas, mas já está, vocês já podem baixar e já podem pegar todos os dados. Eu só queria reforçar uma coisa que é muito importante. Quando nós, operadores, começamos a olhar o mercado nacional e comparar com o mercado internacional, nós percebemos que nós tínhamos muita coisa para crescer no mercado nacional. Então, nós precisamos aproveitar. Então, nós criamos, isso até para falar para vocês, a Academia de Excelência Abrastoa, que realmente aproveita o know-how que os operadores têm de criar e formar produtos internacionais e tentar trazer isso para o mercado interno, usando a expertise dos nossos operadores, dos nossos associados, e foi montado também em parceria com a Amplia Mundo e um time de profissionais renomados, brasileiros e internacionais, que estão ajudando os produtos, os destinos, basicamente, a montar produtos novos. Então, são uma série de aulas. Mônica, se você quiser até me ajudar aqui, falando. Oi, gente, bom dia. Obrigada a todos por estarem conosco. Falar da academia é mais que um prazer, Roberto. A gente tem um super orgulho de ter feito esse trabalho que também é uma resiliência, né? É olhar e entender, ok, temos a grande oportunidade de posicionar o Brasil como a bola da vez e que isso não seja só uma janela de oportunidades, mas que seja um momento da gente consolidar o Brasil como esse destino, num primeiro momento para brasileiros e depois para estrangeiros. Então, nós desenvolvemos aí, com a parceria, como o Roberto colocou, da Amplia Mundo, uma jornada de 25 horas que vai justamente utilizar todo este conhecimento que a gente tem acumulado desses operadores associados, que estão habituados a desenvolver experiências no Brasil e no mundo, justamente para que eles se aproximem dos empreendedores brasileiros, aqueles que já trabalham, né, dentro da nossa cadeia produtiva, oferecendo experiências Brasil afora para que eles tenham oportunidade de rever a sua oferta, rever aquilo que eles estão oferecendo, adaptar essa oferta para as tendências, para o futuro. A gente está passando por grandes transformações e é importante que a gente reflita isso naquilo que vai para a vitrine, aquilo que vai ser oferecido ao mercado. E a gente também quer atingir dois outros públicos, Roberto. São aqueles que ainda não se sentem plugados ao nosso setor, que têm experiências maravilhosas a serem oferecidas Brasil afora. A gente tem muitos produtores rurais. Você acabou de falar do café, a gente tem café, a gente tem azeite, a gente tem cacau, a gente tem cachaça, a gente tem N opções de experiências maravilhosas que podem ser incorporadas dentro do nosso setor, agregando valor à nossa oferta. Então, a gente quer atingir esse público também e aos gestores públicos. Nós temos hoje tantos municípios brasileiros que têm um potencial para desenvolvimento, mas que ainda não se conectaram com a nossa atividade. Então, a gente criou essa jornada
a gente tem um módulo falando de experiências, mas não é do ponto de vista teórico. A gente quer falar com muito pragmatismo, é um passo a passo para que a gente possa olhar para aquilo que a gente oferece, rapidamente adequar, trazendo olhares de sustentabilidade, de inovação, de tendências e trazendo isso para essa nossa nova necessidade. Então, a gente olha a experiência, a gente traz esse olhar de tudo que está acontecendo e como isso nos transforma, e, por fim, a gente tem todo um módulo aí falando de comunicação. A gente não está acostumado, né, a trabalhar o turismo e a comunicação com uma narrativa, contando a história das pessoas que fazem esse turismo acontecer, das experiências que estão por trás, né, do humano com o humano se relacionando, e isso é tão fundamental para a nossa atividade. Então, a gente tem essa jornada inteira, a gente fez isso com muito carinho, e mais importante do que tudo, depois que a gente concluir essa jornada, a gente quer trazer todas essas experiências para a vitrine das operadoras, para que isso chegue na comercialização e para que a gente promova essa inserção e essa diversificação no nosso mercado. Como sempre falo demais, mas assim, tudo que apaixona a gente acaba adorando falar. Então, assim, venham conhecer, a gente vai anunciar algumas novidades aí ao longo dos próximos dias, mas vai ser um prazer ter todos vocês conosco, tá bom? Obrigada, Roberto. Eu sei que você é apaixonada, todos nós somos apaixonados por esse projeto, por isso que eu quis questão de chamar você, para você mostrar um pouco dessa paixão, porque realmente a experiência própria, tá? Eu tive um tempo atrás, até pela Abrastor, nós fomos para Portugal, eu visitei algumas vinícolas e eu vi como a pessoa explicava, como fazia tudo. Coincidentemente, um mês depois, isso foi em 2019, eu fui para Ilhéus, numa fazenda de cacau, numa fábrica de chocolate, que até uma empresa que participou do prêmio de sustentabilidade da Abrastoa. E a apresentação da pessoa da fazenda de cacau foi tão boa, mas muito melhor do que qual que eu tinha visto lá na de vinhos. E eu falei para ele, falei assim, olha, você tem um produto aqui fantástico, você precisa só mostrar isso e vender isso de uma forma melhor. E aí eu falei assim, poxa, por que não juntar isso e usar toda a rede de distribuição que a Abrastoa tem com as agências e com os seus públicos para poder fazer isso. Então, é uma ideia que, a hora que surgiu assim espontaneamente, todo mundo abraçou e está sendo muito bom. Podemos seguir, pessoal, por favor? Bom, então, eu sei, agora tem as perguntas, né? Então, por favor, Thaís, agora você coordena, por favor. Vamos lá, vou começar a ler aqui as perguntas. A primeira pergunta é do Christian Favaro, do Valor Econômico, e ele pergunta, Roberto, como vocês estão vendo 2021? Há estimativa de retomar o negócio em termos de faturamento ao que foi 2019? Ou seja, recuperar da pandemia? E ele também pede se a gente consegue comentar como está essa segunda onda no setor. Bom, é isso. Prever o futuro, eu depois de 2020, eu não me arrisco muito a fazer qualquer tipo de previsão, né? Porque a gente vinha, quando começou a pandemia, nós achamos que a pandemia ia ser de 3 meses, como foi na Europa. Ia ser 3 meses e em julho nós estávamos vendendo normalmente. Bom, doce ilusão, né? Passou julho, passou agosto, aí começou a melhorar. Aí nós temos agosto, setembro, outubro, foram meses relativamente bons, onde alguns operadores venderam até mais do que venderam o ano anterior. E o que aconteceu? Depois chegou em novembro, nós pegamos a segunda onda. Aí deu a queda em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, prever 2021, realmente eu não me atrevo. Eu posso prever a semana que vem, se você quiser, eu posso até ajudar. Mas o que a gente vê é o seguinte, a retomada do turismo para voltar para 2019, a gente prevê que vai ser provavelmente para o final do ano que vem, para voltar aos números. A gente vai demorar basicamente 1 ano e meio, 2 anos para voltar a esses números. Mas foi o que eu estou falando, são previsões. A gente acredita muito que existe uma demanda reprimida, sim. Todo mundo, a gente vê que existe uma tendência das pessoas estarem loucas para viajar. Eu me ponho nesse grupo, eu sou louco para viajar, não vejo a hora de poder viajar novamente, né?
Então, os operadores estão preparados sim, todo mundo reduziu os custos, boa parte estão em home office, mas estão preparados para qualquer demanda que vem. Obviamente, um trabalho dos operadores aqui é tentar descobrir também a saúde dos seus parceiros lá fora, ou mesmo aqui dentro. Porque essa pandemia, como a própria Rayane falou, atingiu todo mundo. No mundo, foi 99%. No Brasil, foi menos. Tá? Então, é importante você saber como que estão esses fornecedores, se os fornecedores vão ter condição de atender essa demanda também. Eu acredito que sim, mas você precisa ter um respaldo. Uma coisa é você olhar na internet e ver um anúncio na internet, você nem sabe se é anúncio atual ou não, e comprar. Outra coisa é você comprar de uma empresa especializada, uma empresa responsável, que pode garantir para você a sua viagem e se preocupar com a sua viagem de uma forma total. Espero ter respondido. E também pergunta sobre se a gente consegue passar um panorama de como está essa segunda onda, né? Foi o que eu te falei. Normalmente, de novembro para cá, realmente foi um choque. Nós somos muito influenciados. Eu já falei algumas vezes, até no grupo lá do G20, que o turismo é uma corrente, é uma cadeia, né? E a força dessa corrente é a força do seu elo mais fraco. Então, nós dependemos justamente quantos voos tem, das demandas dos hotéis, das diárias, da ocupação dos hotéis. Se os hotéis podem... Se o hotel está limitado a 30%, você tem 70% a menos de vaga. Se as companhias aéreas estão com menos disponibilidade de voos, você também tem menos voos. Então, realmente, essa segunda onda pegou a gente de uma forma séria. Mas nós estamos se mantendo, nós temos alguns acordos, algumas medidas que o governo estão sendo feitas, as reedições da medida que posterga os cancelamentos, já foi reeditada essa medida provisória, e agora nós estamos aguardando sair essa nova medida provisória do BEM aí, que é para garantia dos empregos, com redução de jornadas e salários, mas está havendo e nós estamos preparados para o que vem aí para o futuro, que nós acreditamos, e isso é toda a resiliência dos operadores Brastor. Obrigada, Roberto. Vou aqui para a próxima pergunta, que é do Igor Regis, do Mercado e Eventos. E ele tem duas perguntas, na verdade. A primeira, é possível mensurar o impacto da Lei 14.046 para preservar o faturamento de 2020? Qual teria sido o impacto nesses 4 bilhões de faturamento? E ele ainda faz um complemento também, qual teria sido o impacto, né, sem a edição da MP 948, que gerou essa lei? Bom, acho que eu vou começar, depois até pedir para alguém me ajudar aqui também, mas o primeiro impacto, sem dúvida, é a preservação dos empregos e das empresas. Porque a hora que você não mantém o cancelamento, e você vai manter as empresas, e você vai manter também os seus clientes. Porque o consumidor, se a empresa não tem como arcar o reembolso, realmente isso vai prejudicar o próprio consumidor. Porque em uma crise qualquer, o consumidor vai ser a última pessoa a receber. Então, eu acho que o impacto disso é totalmente positivo para manter as empresas e manter os empregos. Tá? Não sei se exatamente eu respondi, se alguém quiser me ajudar. Acho que está tudo como certo. Ainda bem teve a lei, a gente não tem como saber como seria sem ela, né? Então, é um panorama um pouco difícil. Nós brigamos por essa lei, no começo lá, e depois na reedição, algumas associações, junto com a Brastor, a BAV, a própria CLI, a Abracorp, nós tivemos reuniões constantes com o Ministério do Turismo, o Ministério da Justiça, para a reedição da lei. Isso, sem dúvida, discutindo com o próprio pessoal do G20, né, porque eles até deixaram a gente tratando esse assunto perante o governo para a reedição da lei, porque isso foi fundamental para a gente manter, e todas as campanhas que foram feitas, né? Não cancele, adie, porque a gente acredita, sim, que é importante adiar e que essa pessoa vai poder viajar ou remarcou essa viagem de alguma outra forma ou para algum outro destino, seja o que for. Mesmo os destinos internacionais, as pessoas às vezes remarcaram para as viagens nacionais, como a própria Rayane disse.
Obrigada. Eu vou complementar aqui, então, a segunda pergunta do Igor. Muitas empresas que trabalhavam quase que exclusivamente o internacional passaram a investir em produtos nacionais com a pandemia. Isso deve fazer com que esse aumento de share do doméstico de 77% para 96% se mantenha nos próximos anos? Olha, eu vou te falar como presidente da Brastor, depois eu vou falar como operador, tá? Eu acredito que sim, realmente é uma tendência que vai ficar a gente começar a divulgar produtos nacionais. Agora eu vou te falar como operador. Eu também sou operador, tenho a minha empresa e eu também era exclusivamente o mercado internacional, não trabalhava nada com o mercado nacional. A gente começou a desenvolver produtos internos e até pessoas que já entraram até para a Academia Abrastoa, né, Academia de Excelência Abrastoa, para desenvolver produtos que nós tínhamos no padrões internacionais. Então, eu acho que sim, é uma tendência, vai ser uma tendência, e pelo menos pelos próprios anos, a gente vai ter essa tendência de ter um produto diferenciado. E oxalá que a gente consiga, com esses produtos diferenciados, trazer ainda mais pessoas do mercado internacional para conhecer essa diversidade, essa maravilha que nós temos dentro da natureza do Brasil. Complementando, Roberto, tem a questão cambial, que é muito forte. E com a taxa cambial como está, o internacional fica pouco convidativo para a classe média alta brasileira. Então, mais vale a gente ficar no Brasil com bons destinos, com boas viagens, com destinos de excelência, né, do que ir para o internacional. Então, reforçando aí, corroborando com essa análise, acho que também é uma tendência do fortalecimento do nacional, sim, a redescoberta do Brasil pelos brasileiros. Posso fazer um complemento também nesse comentário da Rayane? A gente tem o estrangeiro também com uma moeda forte, não só o Brasil descoberto pelos brasileiros, mas a gente tem uma onda de visitantes estrangeiros em função do câmbio barato para eles também. Quer dizer, a gente tem hoje, o mercado conseguiu descobrir a quantidade enorme de produtos de excelente qualidade que o Brasil tem, né? Na hotelaria a gente tem visto muita coisa, então acho que vai fortalecer também com o estrangeiro vindo para o Brasil. Obrigada, Fred. Eu vou aqui para a próxima pergunta, que é da Caroline Tonaco, da Travel 3. Acho que a gente já falou um pouco disso, mas a gente complementa aqui com a pergunta dela. A indústria do turismo já estava ciente de que, em face da pandemia, né, os números desse ano apresentariam uma queda significativa. Com a vacina, a retomada gradativa das viagens e a adequação das empresas nos seus modelos de negócios, qual a expectativa para o cenário até o final deste ano? Roberto já falou né, que a gente tem essa expectativa de retomada para 2022, mas o que a gente pode esperar para esse ano? Bom, ela falou uma coisa que eu acho importante, ela falou da vacina, né? A vacina, para a gente, eu acho o seguinte, a vacina é um complemento das medidas sanitárias. Você tem que, sim, manter o distanciamento, usar máscara, usar álcool gel e tomar a vacina quando chegar a sua vez. Alguns países estão realmente começando a dar privilégios ou facilidade das pessoas, digamos, que já tomaram a vacina, não terem que fazer quarentena ou terem uma flexibilidade maior em relação às viagens. Então, sem dúvida, eu acho que cada vez mais, quando o Brasil se vacinar mais, a retomada da viagem vai ser boa, vai ser melhor, e acredito também o seguinte, que vai facilitar, inclusive, a vida de mais brasileiros para o Brasil, porque eles vão se sentir mais seguros, sabendo que boa parte da população vai estar vacinada. Vamos agora, quando engrenar mais, já está engrenando, está aumentando os números da vacina, né? Já estão, acho que 13%, 14% exatamente, vacinando cerca de quase 1.800.000 por dia. Eu acho que dá para melhorar esses números. E a hora que engrenar, porque nós temos uma carência não da forma de vacinar, da quantidade de vacinas. A hora que engrenar isso, vai facilitar bastante. Obrigada, Roberto. Tem uma pergunta aqui da Regina Mota. Como os membros da Abrastoa estão se preparando para a retomada dessa demanda reprimida? Como eles estão se preparando para esse momento? Alguém quer responder? Me ajudar? Eu respondo, sem problema. Bom. Roberto, bom, posso ajudar? Eu acho, primeira coisa, com muita cautela, né?
porque a volta da demanda reprimida, a gente não tem como prever o volume dessa demanda, né? A gente já tem diversas situações que a gente está vendo, uma situação de mercado, vem um anúncio de um local de alguma coisa, quer dizer, as notícias estão acontecendo muito em cima do, né, do momento que vai acontecer. Então, a gente tem que estar com muita cautela e pronto, acompanhando, uma equipe de prontidão trabalhando. Lógico, as equipes acabam ficando subutilizadas no escritório porque a demanda é um pouco mais baixa, mas eu acho que vai ter que ser todo mundo olhando e sentindo acontecer primeiro e depois se desdobrando no crescimento gradativamente. Eu acho que ninguém vai estar preparado para um boom, e esse boom não é de uma hora para outra, né? Eu vejo, vai ser gradativo. Agora, uma coisa que eu acho importante ressaltar, Fred, é também a importância do próprio agenciamento dos operadores. Eu acho que uma das coisas principais para o consumidor é você ser claro, explicar para ele o que está acontecendo, mostrar para eles as normas sanitárias estão sendo seguidas, como elas são seguidas, e deixar para ele claro que se ele cancelar, se ele quiser adiar por qualquer motivo, ele vai ter quais são os direitos dele, o que ele pode fazer, como que ele pode fazer. Então, eu acho o seguinte, a retomada, esse boom vai acontecer, talvez de uma forma muito próxima, que a gente até espere, e sem dúvida, eu acho que o mercado está preparado para fazer, concordo com você, com cautela, né? A coisa não pode ser a torto direito, mas assim, de uma forma gradativa e crescente. Espero que o ano que vem os números sejam muito melhores do que esse ano. E eu vou dar o olhar de quem está de fora, porque quem está em casa esquece, né? Que é melhorando os produtos, é diversificando a oferta, é tentando aprimorar e trazer novidades para o cliente, que vocês têm feito muito bem com a Academia de Excelência Brastoa e várias outras iniciativas, né? Eu acho que a Brastoa tem trabalhado nesse sentido e nós conseguimos ver de quem está de fora essa iniciativa de preparar o mercado e novos produtos para isso. Obrigada. Agora eu vou ler aqui a pergunta do Marcos Arruda, do Jornal Turismo e Eventos. Bom dia. Seguem duas perguntas. Os resultados mostram uma estabilidade em um ano de adversidades, já que 2020 foi marcado pelo início da pandemia e por variações cambiais, com a desvalorização do real frente ao dólar. Pergunta 1. Quando falamos em turismo nacional, o que representa o impacto econômico dessas viagens para a economia interna? E a pergunta 2, como os associados Brastoa estão se mantendo nesse momento de incertezas? Como foi destacado pelos números entre nacional e internacional, o ano termina positivo? As perguntas se complementam, mas para a gente sempre destacar um pouco mais. Bom, vou começar a responder ao contrário. Eu acho o seguinte, para nós foi positivo, sim. O número de 4 bilhões de reais foi um número surpreendente. Eu esperava que o número tinha sido até menos, tá? Mas, se você comparar a queda mundial de 99% e nós caímos 74%, então você vê que o pessoal conseguiu manipular, não, conseguiu contornar esses números, e contornar, de certa forma, a crise. Isso eu atribuo muito à criatividade, à resiliência dos operadores, que conseguiram se adaptar rapidamente. Sem dúvida, os primeiros meses foi um impacto muito forte, porque eu não estava, e eu te garanto que ninguém estava preparado para uma crise dessas. Se for pensar, é muito mais do que uma guerra mundial, porque uma guerra ela normalmente é localizada. Isso aqui não, pegou o mundo inteiro, pegou todas as fronteiras, pegou tudo. E hoje em dia, diferente do que aconteceu há 50, 60, 100 anos atrás, a comunicação é muito rápida, então você fica sabendo exatamente o que está acontecendo de uma forma muito rápida e é muito mais fácil de você se deslocar. Se for pensar, há 100 anos atrás, quando teve a gripe espanhola, que chegou até no Brasil também, o pessoal demorava um mês para vir, praticamente, de navio, e não tinha outra forma de viajar, de navio da Europa para cá. Hoje em dia, você viaja o mundo inteiro e em 24 horas você está no outro lado do mundo, a hora que você quiser. Então, realmente, foi uma situação totalmente atípica,
mas a gente conseguiu contornar tudo bem, e que nem a queda que nós tivemos aqui não foi tão significativa como foi a queda mundial, de acordo com, como eu já falei, dos operadores brasileiros e a própria característica do mercado brasileiro. E assim, a outra pergunta é, quando falamos em turismo nacional, o que representa o impacto econômico dessas viagens para a economia interna? Eu vou ajudá-los. Esse foi uma das informações que nós ficamos devendo no anuário deste ano, né? Ela é calculada com base num estudo do Ministério do Turismo, de já alguns anos atrás, de qual é o gasto médio do turista num destino. E nós entendemos, junto com a Abrastoa, que esse estudo já tem alguns anos, já precisa ser revisto, e vamos buscar aí uma solução para trazer essa informação mais atualizada, mas que seria um chute, seria um tiro no escuro, nós criarmos esse valor ou fazermos esse valor com dados sem informação que seja fidedigna. Então, efetivamente, nós não fizemos essa estimativa de qual é o impacto real na economia brasileira dessas viagens, realmente por uma lacuna nos dados e uma série histórica que é muito diferente da que vinha acontecendo nos últimos 10 anos. Sem contar o seguinte, né? O impacto, quando a gente fala impacto na economia, vamos pensar o seguinte: você manda um turista, está vendendo a passagem aérea, está vendendo o transfer, está vendendo o hotel, está vendendo os passeios, mas esse turista, ele vai, muitas vezes vai em restaurante, ele vai em lojinhas, ele vai usar um guia, ele pode pegar um Uber, que vai estar impactando no Uber, que vai ter o carro, que vai usar até a gasolina, que vai usar o borracheiro. Então, você vê que o impacto do turismo é muito grande em todas as áreas. Então, é um número que seria leviano a gente estimar esse número da forma que está hoje. Então, nós não colocamos esse número, mas dá para imaginar que o impacto é muito grande, muito maior do que os números que nós apresentamos aqui. Obrigada. Agora eu vou para a pergunta do Eduardo Maia, do Globo. Ele tem duas perguntas, tá? Quais são as previsões da Abrastoa para o mercado de turismo ao longo desse ano de 2021? A gente já falou um pouco disso. E qual é a influência da vacinação sobre a recuperação do setor ainda esse ano? A outra pergunta é: que comportamentos do viajante surgidos ou acentuados em 2020 deverão ser mantidos em 2021, até mesmo em 2022? Bom, nós já falamos já do impacto da vacina em tudo que a gente acredita e tal. Agora, o comportamento do viajante, isso é um aspecto muito importante. Todo o trade, eu te garanto que o trade está preparado para receber o viajante com todas as normas sanitárias. Então, as agências, as operadoras estão preparadas, ou até virtualmente está recebendo também. Foi uma coisa que nós se adaptamos muito fácil. As companhias aéreas, elas já têm todos os protocolos dos aeroportos, tem aqueles filtros EPA, que eu virei até especialista em filtro EPA agora, que eles filtram 99,3% do ar em 3 minutos, sempre puxando o ar para baixo. Então, muita coisa que eu aprendi, essa pandemia me remeteu a aprender coisas que eu nunca imaginei nem saber disso aí. Então, os procedimentos dos passageiros, eles têm que manter as normas. Não é porque ele está num hotel ou está numa praia que não vai manter o distanciamento, que não vai manter todas as normas sanitárias. Eu acredito fielmente o seguinte, que a pandemia e o aumento da pandemia depende de todos nós. Nós não temos só que culpar governo, ou seja, quem for os dirigentes, seja o que for. Eu acho que cada um de nós, seguindo as normas e os procedimentos, a gente vai reduzir esses casos. Agora, achar que a coisa nunca vai acontecer comigo ou vai acontecer com outro, realmente a tendência é isso, e nós estamos vendo essa tendência nessa segunda onda que está tendo, e até uma terceira onda que está acontecendo na Europa. Ok, muito obrigada. Agora aqui eu tenho uma pergunta da Ana Tieg, da Folha de São Paulo. Ela tem duas perguntas, vou ler a primeira, tá? Há agências virtuais vendendo pacotes desde o ano passado com preços muito menores do que o praticado no restante do mercado. Por exemplo, tem Disney com passagem e hospedagem por R$ 999. Vocês temem que uma corrida pelo menor preço possível possa atrapalhar a retomada do turismo? Como é possível que pacotes a esse preço sejam comercializados
com o câmbio tendo crescido 30% em 2020. Bom, eu gostaria de saber também, se alguém souber me dizer como alguém consegue vender com esses preços, eu gostaria de saber. Realmente, a gente tem noção dos preços reais e, às vezes, os preços são muito diferentes da realidade, tá? Eu realmente não consigo entender. Agora, depende justamente do consumidor. Tudo acaba sendo um risco. Você pode comprar de uma empresa que você conhece ou não conhece. Eu não vou dizer nem se ela vai entregar, se ela não vai entregar, tá? Eu falo o seguinte: você tem que ter confiança daquilo que você vai comprar e de quem você vai comprar e a clareza. E se depois, se qualquer motivo que você tem, se você vai ter uma pessoa para você reclamar, vai ter um telefone para você reclamar, você vai ter um CNPJ que você pode falar, ou você vai ter só um telefone que você vai cair numa URA, vai cair num robô, ou vai cair num telefone que você nunca consegue falar. Então, tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço, tudo tem seu custo. Se a pessoa vai entregar ou não vai entregar, não sou eu que vou falar. Mas cabe à pessoa que vai comprar saber o risco que ela quer fazer. Se ela quer gastar aquele dinheiro e receber aquele produto, não sei a qualidade, eu acho que tudo tem o seu preço. Eu tinha um professor de economia que falasse assim: não existe almoço de graça, e não existe. It's not free lunch, e não existe mesmo, tudo tem seu preço. Então, depende de cada um deles. Então, como que é possível, eu também não sei, e se vai entregar, eu também não sei te dizer. Eu espero que sim, porque isso pega muito mal de um modo geral para essas empresas. Mas eu te garanto que os operadores braçuas não trabalham assim. Obrigada, Roberto. Agora eu vou ler a segunda pergunta da Ana, e ela tem uma ligação aqui com a pergunta do Paulo Campos, do O Tempo, tá? A Ana pergunta: há risco de falência entre as operadoras se a pandemia ainda se estender por muitos meses e as restrições permanecerem? Elas conseguirão sobreviver a mais meses de remarcações e cancelamentos? E eu complemento com a pergunta do Paulo, de que ele falou que uma operadora associada à Brastor entrou em recuperação judicial. E aí ele pergunta se a saúde financeira das operadoras está mais frágil ou esse é um caso isolado. Se vier uma terceira onda, o Japão já está na quinta, quanto tempo ainda as operadoras conseguem administrar as perdas e a retração das vendas? Ou não se trabalha com essa hipótese? Olha, realmente é uma pergunta difícil de responder, porque se você perguntasse isso há um ano atrás, quanto tempo as operadoras conseguem responder, uns iam falar 3 meses, iam falar 6 meses, iam falar exatamente isso. Nós já estamos há mais de um ano e as operadoras estão aí e nós tivemos pouquíssimos casos. Tivemos um caso agora recentemente de recuperação judicial lá em Minas Gerais, tá? Que não quer dizer que a empresa faliu. A empresa está se reestruturando, fazendo um plano para se reestruturar para cumprir as suas obrigações. De um modo geral, a Brastor, até por estatuto, não entra na parte comercial dos associados. Eu não posso discutir a parte comercial dos associados. Então, eu não sei te dizer a saúde financeira deles. Mas, pelo que a gente conversa, que nós temos reuniões aí, várias assembleias, várias reuniões e vários grupos de WhatsApp, que é uma coisa que, quando terminar a pandemia, acho que eu vou até pedir para o pessoal fazer uma medida provisória, acabar com os grupos de WhatsApp, porque realmente proliferaram mais do que o vírus. Eu acho que eu tenho mais grupo de WhatsApp que outra coisa, tal. Mas isso, acho que as informações circulam entre a gente, e eu realmente não sei te dizer se existem problemas ou não, mas, de um modo geral, eles estão bastante saudáveis, estão firmes, reduziram, sem dúvida, bastante os custos, tá? E a gente continua com trabalhos com Brasília, com os governos, para tentar sempre medidas para manter todo o mercado e manter todos os operadores. Uma observação para quebrar um pouco esse clima, que esse é um tema difícil, né? Que eu sempre falo quando a gente fala em pandemia, é que se em março, quando tudo começou, a gente soubesse que ia durar um ano, o cenário seria outro, né? Assim, imagina para você, pessoal, se eu disser para você que a gente vai ficar um ano vivendo isso, o nosso psicológico, a nossa cabeça era totalmente diferente. E ainda bem que a gente não sabia, porque a gente se transformou, a gente encontrou formas de sobreviver a tudo isso, e hoje saímos disso mais forte.
Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para as empresas, isso vale para os associados Brastoa, né? Essa capacidade de reinvenção e, de fato, o futuro ser incerto, nesse momento, é a nosso favor, porque se a gente dissesse, faltam 2 anos, talvez as empresas desistiam e falavam, não quero mais brincar, vou ficar aqui, né? Mas se a gente fala, falta só mais um, a gente sempre vai aguentando mais um pouquinho. Muito obrigada, Rayane, pelo complemento. Tenho aqui mais uma pergunta da Camila Lucchesi, do Brasil Tours. O que vocês destacam em termos de criação de novos produtos? Além da priorização de produtos nacionais, vocês enxergam algum movimento consistente no mercado direcionado a algum nicho específico ou incluindo produtos que não eram tão comuns antes da crise? Olha, pelo mercado internacional, os produtos não variaram tanto. Tá? Eu acho que continuam com a mesma tendência de produtos, mesmo porque as pessoas reduziram a operacionalização, reduziram a criação de produtos. Agora, no mercado nacional, está começando a surgir. E eu vejo uma grande tendência e uma grande oportunidade para a gente fazer isso. Então, por isso que a gente está reforçando muito a importância dessa Academia de Excelência Brastoa, de aproveitar a experiência que nós temos de ver nossas necessidades dos mercados internacionais e focar no mercado nacional e desenvolver novos produtos. Então, comparando os dois, eu vejo uma oportunidade ímpar para o Brasil de crescer e se destacar no turismo e ser um dos protagonistas no turismo. Ontem eu participei na TV Bandeirantes de um painel promovido por eles, e o próprio embaixador Todd Chatman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele mesmo admitiu isso, que o Brasil é um dos países que tem tendência a ter, porque as pessoas estão com tendência de procurar agora destinos mais isolados, natureza, destinos diferenciados do que nós tínhamos antes. E o Brasil nós temos tudo isso. Então, eu acho que é a oportunidade de a gente se fortalecer ainda mais e aproveitar essa crise para crescer. Tem uma frase, não lembro o nome exatamente do escritor alemão, que ele falava o seguinte: numa tempestade, quando temos fortes ventos, algumas pessoas vão chorar que a sua casa foi demolida. Outras vão construir moinhos e crescer ainda mais. Então, é hora de a gente construir moinhos aqui no Brasil, aproveitar esses ventos e desenvolver ainda mais o nosso mercado. Obrigada, Roberto. Enfim, acho que as perguntas acabaram, né? Já respondemos todas as perguntas aqui do chat. Caso vocês queiram fazer alguma observação, eu quero só reforçar que o Anuário Brastoa já está disponível no site. A gente vai apresentar aqui depois novamente o QR Code ou em brastoa.com.br. Se algum jornalista tiver alguma dúvida específica, algum complemento, é só encaminhar o e-mail para mim, vou deixar aqui no chat. Mas é Thaís, sem H, @agenciaguanabara.com.br, eu estou à disposição também. Caso vocês queiram fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Vocês querem falar? Senão eu vou encerrar já, pessoal. Agradecer mais uma vez aí a Brastoa pelo convite, pela parceria e parabenizar pelo trabalho, pelo esforço, porque sem dúvidas vamos ficar marcados aí pela história com o anuário, com a qualidade da informação que a Brastoa levantou. Obrigada. Aproveitando, vou interromper as considerações finais, porque a gente tem mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, que é da Sabrina Bull. Como está a transformação digital no turismo? O mercado vê uma nova mudança nas compras das viagens? Cresceram as parcerias com criadores de conteúdo? Bom, a tendência digital é uma tendência que veio muito forte para cá. Todos nós agora vivemos muito nessas mídias, esses aplicativos de reuniões virtuais, vendas virtuais, vendas por WhatsApp, venda pela internet, atendimento virtuais. Então, a tendência, isso está até no nosso anuário também, né, Rayane, se eu não me engano, tem uma tendência justamente do crescimento da maturidade digital de todo o mercado. Então, hoje, realmente, é uma coisa fundamental. Então,
a digitalização, a informática veio para ficar, não tem jeito. E sempre, né, nas crises, nos problemas, nós sempre damos uns saltos. Então, realmente, nós estamos dando um salto tecnológico nessa pandemia e vai cada vez mais melhorar para todo o mercado. Mais alguma pergunta? Porque todas as perguntas vêm de 2 em 2, né, agora? Não, agora encerramos as perguntas e eu quero agradecer. Mais alguém vai falar? Mônica? Não, obrigado. Acho que só agradecer também o trabalho da Rayane, toda a equipe dela, toda a equipe da Abrastoa, todos os associados estão contribuindo com os dados, que foi muito importante para a gente. Sempre lembrando que a gente está, a Abrastoa, dependendo de cada um, ela é composta pelos associados totais, então, deles unidos que vem a nossa força toda. Obrigado. Então, pessoal, então é exatamente isso, né? Não sei se a Mônica quer falar alguma coisa. A sua energia sempre, Mônica. Só agradecer o esforço, a dedicação de todos para que a gente pudesse manter essa publicação que a gente sabe que é de extrema relevância para o entendimento do mercado, para a nossa tomada de decisão no dia a dia, né? Eu acho que a gente acredita muito nisso desde o primeiro mês da pandemia. A Abrastoa começou a levantar dados, seja dos associados, seja do consumidor, justamente para a gente conseguir olhar para o futuro com embasamento, com informações consistentes. Mais uma vez, muito obrigada a todos os associados que estão com a gente, dando as mãos para que a gente não deixasse esse momento passar ao largo sem que a gente tivesse o devido registro deles. Eles não são os melhores, a gente sabe disso, mas é aqui que a gente vem buscar a nossa força, como o Roberto bem colocou, a nossa resiliência, a nossa maturidade para entender que não somos perfeitos, não temos todas as soluções, mas é juntos que a gente vai construir o passo a passo para sair desse momento desafiador que toda a humanidade está vivendo. Então, muito obrigada pela credibilidade e a gente está aqui à disposição para continuar trazendo informações com a maior transparência, profissionalismo e seriedade que a gente tem em todas as atividades que a gente realiza. Obrigada, Roberto. Nossa, Mônica, você é sempre muito precisa no que você fala, viu? Nossa, é exatamente isso, né? Os operadores são fundamentais para a gente, eu acho que a resiliência, até a disponibilidade de querer passar os dados para a gente, acho que é muito importante, porque sem esses dados, sem essas informações, a associação não seria nada. Então, hoje nós temos uma força, uns dados e umas ferramentas muito importantes para conseguir negociar e conseguir melhorar ainda mais o mercado do turismo. Eu só posso agradecer a Thaís, da Agência Guanabara, a Rayane, pessoal da App Solutions, a toda a equipe Abrastoa, a Mônica, o André, o Danilo, a Fernanda, ao Dante, que estão aí, os vice-presidentes, o Fred, a Marina, a Estela, o Celso, que o trabalho de toda a gente conseguiu chegar a esse resultado e montar esse manual. Eu estou aqui respondendo boas partes das perguntas, mas quem fez todo o trabalho braçal foram eles. Eu quase não participei nada desse trabalho braçal, mas é muito importante. Eu acho que a gente trabalha isso como mais do que uma equipe, a gente acaba sendo uma família. Então, só posso agradecer a todos que participaram com as perguntas, o interesse em ter esses dados importantes da Abrastoa. Eu acho que nós estamos à disposição. Qualquer pergunta, por favor, passam pela Thaís, a gente vai ter o maior prazer de responder, e o anuário está à disposição. Eu acho que ele está muito bom, muito explicativo, e fiquem vocês. E lembrem da Academia de Excelência Abrastoa, que vai ser uma ferramenta muito importante para alavancar o mercado e ajudar a gente a desenvolver. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada.